Fala, grande líder, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo. No vídeo de hoje quero mostrar como usar o Anki como um mestre para aprender inglês. Claro que você pode utilizar esse conhecimento do vídeo para praticar outro idioma ou até mesmo outro conhecimento. O ponto aqui é que eu vou focar no inglês porque é uma das maneiras que eu utilizo o Anki, né? Eu uso o Anki para aprender inglês também e eu não quero demorar muito. Eu separei aqui, fiz um mapa mental para ser bem objetivo com você. Tem muita informação útil, se você ficar até o final você vai ver, inclusive tem dicas extras aí que você vai gostar com certeza. Então, sem delongas, bora pro vídeo. Olha só, o primeiro ponto que eu quero falar com você aqui é: seja conciso. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: muitas pessoas, quando começam a estudar com o Anki e ainda não conhecem muito a ferramenta como um todo, as opções que ela possibilita, acaba, por exemplo, cometendo um erro que é muito comum, que é quando você vai estudar uma frase ou você está aprendendo aí, procurando frases para colocar no seu Anki, você vê frases que tem 2, 3 palavras que você não conhece e você aí pega e utiliza essas frases para você aprender, porque você conhece a maioria das frases, só que tem 2 ou 3 ali que você não conhece. O problema é que isso vai deixando o seu estudo mais pesado e automaticamente isso vai fazendo com que você desanime e pare de usar o Anki. Então, você tem que ser conciso, você tem que ser muito objetivo quando você for utilizar uma frase. Se você está aprendendo uma frase, procure apenas uma palavra. O ideal é que você esteja aprendendo uma palavra por vez, pelo menos no início. O ideal é que você passe muito tempo aprendendo apenas uma palavra e depois, quem sabe, quando você já estiver bem mesmo no idioma, você comece a aprender mais do que uma palavra. E aí, para exemplificar isso, para que você entenda, eu tenho aqui algumas frases que eu coloquei. Essas frases, elas, inclusive, eu estou aprendendo de fato, não coloquei ainda no meu Anki, mas olha que interessante. Eu tenho aqui a primeira frase que diz assim: Who dare to bite my tail? Detalhe, essa frase aqui, ou melhor, essas frases, elas estão no mesmo contexto, tá? Elas foram aprendidas ou foram vistas no mesmo vídeo, basicamente. E aí, nessa primeira frase eu tenho Who dare to bite my tail? Eu vi 3 palavras aqui que eu não conheço: dare, bite e tail. E aí, eu só pegar essa palavra, ou melhor, só pegar essa frase e jogá-la no Anki é um completo erro, porque isso vai me atrapalhar nos estudos. Eu tenho que ser muito conciso para facilitar o meu estudo. Então veja, hoje eu sei que dare seria ousar, né? E bite seria tipo roer, morder, e tail seria ali, por exemplo, a cauda, que no caso aí um leão que fala, né? Quem ousa roer ou morder a minha cauda? Mas essa é a frase, inclusive abaixo tem uma outra frase que ele fala, né? Que é basicamente o quê? How dare you bite my tail? Essa frase aqui, ela já é uma variação. Nesse caso primeiro ele pergunta, porque ele não sabe quem, né? Quem ousa fazer isso, né? Ou seja, quem ousa roer ou morder a minha cauda? Na sequência, ele pergunta você. Agora ele já identificou quem fez isso e ele pergunta novamente: como você ousa roer, morder? Eu vou usar aí uma só palavra para ficar mais fácil, vamos usar aí o morder, né? Como você ousa morder a minha cauda? Então veja que interessante, a gente tem aí as mesmas palavras em outro contexto, inclusive a conjugação está diferente, né? Porque aqui ele está no passado, dared, e aqui está there, está no presente. Então, nesse caso, já muda a situação. Mas são as mesmas palavras. Mesmo assim, eu ainda não recomendo que você utilize. Só que aí, olha que interessante, aí você tem que se ajudar. Quando você chega aqui e você vê, por exemplo, How dare you bite my tail? É uma frase aqui que ela tem uma estrutura até que você pode adaptar. Por exemplo, que foi o que eu fiz aqui, ó. How dare you to say this? Essa daqui fui eu quem criei. Eu criei essa frase com base nessa de cima. How dare you? Como você ousa? How dare you to say this? Como você ousa to say this? Dizer isso. Então veja, eu vou lá e crio minhas frases. Algumas situações, por quê? To say this eu sei, mas essa outra estrutura aqui, ó, bite my tail, hoje eu sei, mas quando eu vi, eu não sabia. Então, colocar mais 2 palavras, bite e tail, iria atrapalhar o meu estudo. Então, nesse caso, não utiliza, tá? E aí, por exemplo, eu tenho outra frase aqui embaixo que é Stop biting your nails. Veja, nails, né, seria tipo as unhas, né? Biting é aquela palavra, a mesma palavra aqui, ó, só que conjugada agora de forma diferente, né? Porque a gente tem o bite e aqui a gente tem o biting.
No caso seria pare de roer suas unhas. Veja que interessante. Eu tenho aqui só a palavra que eu quero aprender. Enquanto aqui eu estou usando só there. How dare you to say this? Como você usa dizer isso? Aí aqui eu aprendo o there. E aqui embaixo, stop biting your nails. Pare de roer. Aí quando eu volto para aquela frase lá em cima, who dare to bite my tail? Aí agora, there e bite já estão aprendidos com as duas lá de baixo. Então veja, antes de você aprender uma frase com 2, 3 palavras, aprenda uma palavra só numa frase. Então eu recomendaria você usar, por exemplo, uma dessas duas e depois você vai adiante. Essa é só a primeira dica, tá? O vídeo possivelmente vai ficar bem longo, mas como você vê, as coisas são muito importantes. É uma dica avançada, muita gente não faz isso, acaba cometendo esse erro e acaba se prejudicando. Na sequência, eu queria falar com você agora com uma coisa muito mais interessante também, que é a ideia de você usar imagens e figuras. Muitas pessoas acabam só utilizando aquela ideia da tradução, né? Coloca ali o card com a frase em inglês e em sequência a tradução, que é algo bem básico mesmo. E isso acaba assim, até dando para você aprender e tudo mais. Só que quando você usa recursos visuais, imagens, figuras, desenhos, isso vai aprimorar a sua memorização, principalmente quando você tem como palavras concretas, né? Quando você vai, por exemplo, falar door, né? Que é a porta. Então você usa uma imagem de uma porta. Então isso já vai te ajudar bastante no aprendizado. O próximo ponto que eu queria tratar com você, muito avançado também, muita gente não sabe, é usar um tipo de card chamado close. Esse tipo de card eu até coloquei aqui para te dar um exemplo. Quando você vai criar um cartão, normalmente você utiliza um básico, né? Que é aquele que você vai colocar a informação principal, que seria a que você quer aprender na frente, e no verso, aquela que seria a resposta correta. O close é basicamente um cartão que você vai ocultar uma informação. Eu vou te dar um exemplo aqui, eu vou pegar essa frase aqui, how dare you to say this, né? Na verdade, essa frase aqui, vou copiá-la, vou abrir aqui o Anki e não se importa com essa quantidade enorme de cards, é porque realmente eu não estava estudando com o Anki, mas eu estou voltando agora a estudar inglês e aí eu vou voltar a utilizar o Anki. Beleza, mas sem perder tempo, eu vou clicar aqui em adicionar e aí veja, já está até aqui selecionado. Por padrão, ele vem nesse daqui, que é o Basic 27768, se eu não estou enganado. Esse é o padrão aqui. Eu vou clicar em escolher só para você ver. Esse daqui ele vai aparecer assim, ó, front e back, que no caso seria a frente, e aí a frente seria a própria frase, né? Ok, eu tenho aqui a frase, how dare you to say this? E aí eu quero aprender apenas a palavra there. Nesse caso, nesse modo básico, o que você iria fazer seria colocar aqui embaixo a tradução. Como você ousa dizer isso? O caso do card que eu quero te mostrar aqui, eu vou colocar ele aqui, que é o close. Eu vou escolher, veja que ele já muda aqui para text e extra. O text é onde eu vou colocar de fato a pergunta. No entanto, para que esse tipo de card funcione, você vai clicar aqui na palavra, selecionar a palavra que você quer aprender e você está vendo que tem esses ícones aqui, ó, omissão de palavras, e você também tem esse que é omissão de palavras, só que no novo cartão. Você vai clicar, por exemplo, nesse omissão de palavras no mesmo cartão. Vou clicar aqui e ele vai criar essa estrutura aqui, ó, chave, chave, C1, dois pontos, aí está a palavra e fecha a chave, ok? O que isso quer dizer? Quer dizer que ele vai ocultar essa palavra para você, vai mostrar a frase e a palavra there, ela não vai aparecer. Simplesmente você vai ter que lembrar da palavra, então isso força você a lembrar. Só caso você queira ter certeza, você pode até colocar aqui embaixo ou a versão em inglês mesmo, digamos assim, né? How dare you to say this? Ou você pode colocar a tradução. Só que aí, como eu estou ensinando algo mais avançado, eu vou recomendar que você não utilize a tradução, para você se acostumar a entender mesmo sem precisar da tradução. Feito isso, eu vou clicar em adicionar. Ok, eu acabei adicionando no baralho, eu nem escolhi o baralho aqui, mas não tem problema, eu posso vir aqui nos cards, eu vou modificar aqui o local, tá? Eu vou aqui em adicionado hoje e vou mudar baralho, vou colocar ele aqui em novos, que é onde eu coloco os cards novos para separar desses antigos que eu não estava estudando. Como exemplo, eu vou clicar aqui nesse card e vou pedir uma previsualização. Detalhe, não coloquei nenhum áudio, tá? O ideal é, claro, que você coloque, caso você queira.
E aí eu vou clicar em pré-visualização. E aí olha como vai aparecer o card. É exatamente assim que você vai ver o card. Vai aparecer how, aí aqui ele vai aparecer, não vai aparecer, you to say this. How, there, you to say this. Então nesse caso agora, se eu acertei, aí eu vou clicar em para ele mostrar, né, o verso. Aí nesse caso, ó, já apareceu aqui também o verso, né? A resposta. Por que é interessante que você coloque também nesse extra aqui a resposta completa? Porque nesse contexto você vai ter aí essa confirmação, caso você erre, tá? Para você dizer, ó, errei, para ele mostrar novamente para você. Então, basicamente seria esse o tipo de card close, tudo bem? Outra dica muito importante, então vamos voltar aqui, seria você utilizar técnicas mnemônicas. O que seriam técnicas mnemônicas? Basicamente, técnicas de memorização adicionais que você pode utilizar para memorizar ou para lembrar de uma palavra. Eu trouxe aqui alguns exemplos, tá? Existem diversas técnicas mnemônicas, tem muitos livros falando sobre isso, tem muito conteúdo aí, inclusive na internet, você pode pesquisar. Como não é o objetivo desse vídeo, eu só queria te mostrar, por exemplo, alguns exemplos, rimas, acrônimos ou criar histórias. Olha o caso de rimas. Por exemplo, a palavra there, que nós vimos aqui em cima nas frases. Ela rima com care. Então, você pode utilizar, por exemplo, alguma situação. Você pode criar uma situação em que você coloque as duas palavras juntas, se você já conhece, claro, care. Ou então, até mesmo, só lembrar, né? Care, there. Care, você fica se repetindo ou tentando imaginar conceitos aí para as duas palavras. É só um exemplo de rimas aí que você poderia utilizar. Tem muito mais conteúdo sobre isso que você pode procurar. Outro detalhe, acrônimos, né? Os acrônimos seriam basicamente você pegar as iniciais aí das expressões, das palavras e você criar aí para lembrar. Por exemplo, essa daqui, ó, vou te mostrar essa primeiro, que é a How's your day going? Aqui é né, geralmente uma pergunta que você faz, né? Como está indo o seu dia, né? Como você está ou algo nesse sentido. E aí as iniciais seriam HIDD, né? Aí então você pode usar HIDD, isso na sua cabeça, tá? Para você lembrar. Não vou perder muito tempo com isso, mas acho que você já deu para entender. Vou te mostrar outro exemplo aqui, que é o FII, que seria for your information, né? Então, para a sua informação, FYI. Então, temos aí mais um acrônimo. Você vê, peguei o F, o Y e o I. Na verdade, esse daqui eu já vi em um vídeo, né? Eu vi um vídeo sobre inglês, o cara tá falando sobre inglês e ele usou essa expressão e achei interessante. Foi aí que até que eu associei, eu já tinha um conhecimento dos acrônimos, aí eu associei, então ele criou um acrônimo aqui e tal, bem interessante. Então eles até utilizam, tá? Esses acrônimos no próprio dia a dia mesmo, tá? Na fala mesmo, você vai ver muito isso, tá ok? Bom, e por fim, aqui eu coloquei uma dica que é para você utilizar mapas mentais. Inclusive eu estou utilizando aqui um mapa mental, né? Eu vou trazer mais vídeos sobre esse tema aqui no canal, que é muito importante. Mas aí, o que é que eu tenho a dizer sobre isso para você? Utilize mapas mentais para que você crie conceitos, tá? Para, por exemplo, associar imagens com conceitos. E o interessante dos mapas mentais é essa ideia aqui, ó. Por exemplo, aqui você está vendo que eu tenho o principal e aí eu vou criando várias associações, né? Várias rotas, vários nós, que como você está vendo, que acabam vinculando as informações. E aí isso é muito importante que você utilize no seu aprendizado. Não fique dependente somente, por exemplo, das imagens que eu dei dicas aqui. E eu estou dizendo para você utilizar os mapas mentais no seu próprio aplicativo, tá? No seu Anki. Você tá lá, aí, tipo, você quer aprender uma palavra e tal, aí você pode dar várias possibilidades. Por exemplo, você pode criar um mapa mental que envolva a ideia da figura, da imagem. Aí, além disso, você pode colocar a tradução em um outro subtópico, né? Em um outro nó, digamos assim. Então, utilize mapas mentais que com certeza vão ser muito úteis. E agora, para finalizar o vídeo, quem ficou até aqui vai ter dicas extras que com certeza pode mudar tudo também, tá? Todas essas dicas são muito importantes, mas essas dicas aqui do final também com certeza vão ser muito úteis para você. Eu separei aqui 3 dicas fundamentais. Primeira dica: regularidade é a chave do sucesso. Muitas pessoas acabam começando o Anki e aí, por exemplo, por cometer diversos deslizes, por cometer
várias gafes aí no processo de estudo, quem sabe colocando muitas frases, acaba simplesmente desanimando. Eu já tenho trazido alguns vídeos aqui no canal, tem vários vídeos aí, na verdade não vários, né? Eu estou começando agora, mas já tem alguns vídeos interessantes que você pode ver. E eu falo sobre, por exemplo, como diminuir a quantidade de cards para você não acumular, como você pode organizar, inclusive a próxima dica seria essa, organização por categoria é essencial. Eu não vou falar sobre isso aqui neste vídeo, apenas dizer que você pode utilizar esse recurso, você pode, por exemplo, separar em vários baralhos, tá? Não precisa ficar só em um baralho. Veja que no meu aqui eu tenho uma divisão até básica, eu estou utilizando os cards antigos e cards novos. Só que aí você pode colocar, por exemplo, eu estou aprendendo aqui palavras que eu vou utilizar num contexto de viagem ou então num contexto de restaurante. E aí você cria essas categorias, cria pastas. E ao fazer isso, você consegue estudar mais especificamente. Poxa, hoje eu vou estudar aqui esses cards aqui. É bom que você delimita a quantidade de cards que ficam dentro do conteúdo geral. Por exemplo, do aprendizado de inglês. Aí cria essas categorias. Tem um vídeo que vai estar aqui na descrição, tá? Na verdade, não só esse vídeo, eu vou deixar outros vídeos também que eu falo sobre estudo de Enki, aí como aprimorar o estudo com Enki, como diminuir os cards. Esse vídeo especificamente vai estar na descrição, vai estar também aqui nos cards, como que você pode organizar o seu Enki por meio de baralhos, tá? Você pode criar baralhos, subbaralhos, e aí com certeza vai ser muito útil. E por último, para finalizar o vídeo, uma dica essencial. Use uma IA para gerar narração. Eu não sei se você já está utilizando, tá? Mas muitas pessoas ainda não conhecem. Existem algumas inteligências artificiais, como por exemplo a Eleven Labs, que eu coloquei aqui como exemplo. Mas não só essa, tá? Existem outras. Você pode usar, se eu não estou enganado, é Clipchamp. Existem vários aplicativos, vários sites aí que oferecem recursos de narração em tempo real. Por que utilizar uma inteligência artificial para gerar narração, ao invés, por exemplo, daqueles conversores normais do Google? Porque você vai ter mais prazer, é uma narração de verdade, tá? Eu vou deixar também o link na descrição. Olha que qualidade excelente. De fato, parece que foi gravado por um nativo. Ninguém nem disse que foi, sei lá, uma conversão de texto para voz. Do you want to go with us? Que basicamente é a mesma frase, né? Olha aqui outra aqui, ó. You really know your stuff, Andy. Que é justamente essa frase aqui, já foi gerada, tá aqui, ó. Então veja que interessante, você vê na prática com entonação muito bem feita essa plataforma. Eu vou trazer, tá, mais vídeos sobre esse conteúdo também, caso você queira qualquer conteúdo, qualquer coisa que você ficou com dúvida, inclusive você pode colocar aqui nos comentários que eu vou estar respondendo, e com certeza se você pedir algum vídeo específico sobre algum desses temas aqui que estejam no meu conhecimento, que eu posso te ajudar, estarei fazendo o vídeo. Então basicamente é isto. Eu espero que este vídeo tenha sido útil para você. Se foi o caso, não se esqueça de deixar seu like, de se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo e também de ativar o sininho para receber a notificação de novos vídeos. Vou ficando por aqui, grande abraço, fui!